Eu acredito que muitos aqui já devam ter ouvido falar do Dr. Viktor Frankl, que foi um médico neuropsiquiatra austríaco, fundador da escola de logoterapia. E durante a Segunda Guerra Mundial, como o Dr. Frankl era judeu, ele se tornou prisioneiro em campos de concentrações nazistas por 3 anos, de 1942, setembro aproximadamente, quando ele foi preso, juntamente com a esposa, os irmãos, o pai e a mãe, até 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. E apesar de ter sobrevivido aos horrores da guerra, ele perdeu praticamente toda a família dele, pai, mãe, esposa que estava grávida quando foi para o campo de concentração, e um irmão. Apenas ele e outra irmã sobreviveram. E na sua obra mais famosa, que tem o título em português, Em Busca de Sentido, o Dr. Frankl descreve exatamente a experiência que ele teve em campos de concentração, onde seres humanos eram tratados de uma forma pior do que fossem animais. Aliás, hoje em dia as pessoas tratam os animais melhor do que as pessoas, né? Continuam fazendo isso. E foi com base exatamente nessas experiências que ele idealizou a logoterapia. E o autor nos diz, então, nesse livro, que as privações e os sofrimentos inimagináveis, nós que somos pessoas normais, a gente não tem ideia do que é a experiência de você participar de um campo de concentração, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, essas privações, esses sofrimentos inimagináveis suportados por esses prisioneiros, somado ao fato de que eles não sabiam, não tinham qualquer perspectiva sobre o tempo que eles passariam naqueles campos de concentração, gerava um estado de espírito que Viktor Frankl descreve como uma existência de um provisório sem prazo, né? Então esse é o estado de espírito que animava esses prisioneiros no campo de concentração, um estado provisório sem prazo, porque aquilo não era normal, era uma coisa completamente fora de qualquer normalidade da vida, mas eles estavam ali e não tinham qualquer perspectiva de futuro, qualquer perspectiva de sair dali, daquele sofrimento inimaginável acabar. É uma espécie de existência sem futuro, num presente contínuo. O Dr. Frankl, então, ele observou que os prisioneiros que sucumbiam diante daquelas circunstâncias extremas eram exatamente aqueles que perdiam a esperança. Eles perdiam qualquer esperança daquilo acabar, de que eles pudessem, aquele sofrimento pudesse acabar. E o Dr. Frankl, ele observou como psiquiatra que aquelas pessoas acabavam sucumbindo diante do sofrimento. E eu gostaria de citar aqui um texto do livro que ele diz assim, isso é uma citação, não sou eu que estou falando: quem não consegue mais acreditar no futuro, no seu futuro, está perdido no campo de concentração. Com o futuro, ou ao perder tal futuro, ao perder a perspectiva do futuro, tal pessoa perde o apoio espiritual, deixa-se cair interiormente e decai física e psiquicamente. Então a pessoa perdia a esperança e ela entrava num decaimento até sucumbir e acabar morrendo. E ao falar exatamente dos efeitos do desânimo naqueles prisioneiros, o Dr. Frankl cita 2 episódios muito interessantes no livro dele. O primeiro é de um companheiro de barracão, eles dormiam num barracão, que certa vez confidenciou para ele que ele tinha tido um sonho, e nesse sonho uma voz dizia para que o moço, o homem, pudesse pedir alguma coisa. E o que ele pediu para aquela voz foi que ela dissesse quando que a guerra ia acabar para ele. E a voz deu um prazo: a guerra vai acabar dia 30 de março, de 1945. Isso, o sonho foi em fevereiro. Então, e aquele homem se convenceu daquilo, Ele imaginou que aquela voz era um tipo de voz profética,
e ele imaginou que um pouco mais de um mês a guerra ia acabar para ele. Acontece que, com as notícias que chegavam dos campos de batalha da guerra, foi ficando ao longo do mês de março cada vez mais claro que a guerra não acabaria no mês de março. E o que aconteceu foi que no dia 29 de março, esse homem caiu gravemente doente, com uma febre altíssima. No dia 30, ele entrou em coma, e no dia 31, ele faleceu, de tifo. Então a profecia que ele acreditava que era verdadeira se cumpriu, porque a guerra acabou para ele quando ele entrou em coma, né? E outro episódio muito interessante, por falar do desânimo, né, é que houve um excesso fora do normal. Assim, os prisioneiros morriam aos montes todo dia, né, por excesso de trabalho. Eles eram colocados para trabalhar até morrer, né, com pouquíssima alimentação, pouquíssimo sono. E entre o Natal de 1945 e o Ano Novo de 1944 e o Ano Novo da virada de 1945, quando a guerra de fato já estava se encaminhando para o seu fim. A guerra na Europa acabou em 8 de maio, né? Um mês e meio depois do sonho do Bolsonaro. Mas entre o Natal e o Ano Novo, houve uma explosão de morte no campo. E o médico-chefe, que sabia que o Dr. Frankl era médico também, ele atribuiu aquelas mortes. Ele disse assim: olha, não houve mudança no regime de trabalho, não houve mudança na alimentação, não houve qualquer epidemia aqui no campo, e ele atribuiu aquelas mortes ao desânimo causado entre os prisioneiros, porque havia um boato no campo que até o Natal eles iam ser libertos. E quando chegou o Natal também, eles viram que isso não ia acontecer. Um monte de gente morreu no campo de concentração. O campo de concentração era um lugar onde tinha muita doença, né? E a pessoa precisava estar com o sistema imunológico dela muito bom para não sucumbir diante daquelas enfermidades. E já era conhecido nessa época, em 1945, o efeito que o desânimo, o estado psicológico da pessoa tem sobre o sistema imunológico. Então a pessoa entrava num desânimo, num desespero, quando via as expectativas dela se frustrar. Ela tinha uma baixa no sistema imunológico e acabava sucumbindo a qualquer doença que tivesse ali no campo. O Viktor Frankl, falando disso, ele disse assim, mais uma citação: quem conhece as estreitas relações existentes entre o estado emocional de uma pessoa e as condições de imunidade do organismo, compreenderá os efeitos fatais que pode ter a súbita entrega ao desespero e ao desânimo. Em última análise, meu companheiro, aquele do sonho, foi vitimado porque sua profunda decepção pelo não cumprimento da libertação pontualmente esperada reduziu drasticamente a capacidade do seu organismo contra a infecção de tifo exantemático já latente. Quer dizer, o tifo já existia, mas quando a imunidade dele caiu por causa desse desespero, dessa desesperança, ele morreu. Paralisaram-se sua fé no futuro e a sua vontade de futuro. Acabando o seu organismo por sucumbir à doença. Assim, a voz do seu sonho acabou prevalecendo, acabou se concretizando. A esperança é aquela disposição de espírito que induz alguém a esperar que alguma coisa aconteça, a ter essa expectativa, né, de que alguma coisa vai acontecer, geralmente uma coisa boa, algo que a pessoa precisa ou que ela deseja. E a esperança, está intimamente relacionada com a fé, porque o autor de Hebreus nos diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, de algumas coisas que nós esperamos. Nós esperamos alguma coisa, ou seja, nós temos esperança em alguma coisa, e a fé nos dá convicção de que aquilo vai acontecer. A esperança, então, é um assunto tratado com muitos detalhes nas Escrituras. Se você fizer uma pesquisa, entrar numa Bíblia online, fizer uma pesquisa da palavra esperança, você vai ver a quantidade enorme de versículos que falam sobre esperança. E é exatamente sobre ela que eu gostaria de meditar nessa manhã, com o tema A Marca da Esperança. A esperança é uma marca do cristão. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5, eu vou ler apenas os 5 primeiros versículos.
O texto diz assim, Romanos 5, verso 1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E a Bíblia, como eu disse, nos ensina muitas coisas sobre esperança. E a primeira delas que eu gostaria de pontuar para os irmãos é que, ao nos convertermos, nós somos chamados para ter esperança. Você ouviu o que eu disse? Quando você se converteu, você recebeu um chamado para ter esperança. E esse é um fato absolutamente importante ensinado nas Escrituras. Veja o que Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos deu uma nova vida, nos fez nascer espiritualmente para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Deus nos regenerou, nos vivificou espiritualmente, porque nós estávamos mortos espiritualmente, por meio da ressurreição de Jesus, para que nós tivéssemos esperança. Então, por isso que eu digo que a partir do momento que nós nos convertemos, Deus espera de você, Deus espera de cada um de nós, que nós vivamos por essa esperança. Mas por que assim? Bom, porque salvo raríssimas exceções, nós não vamos para o céu quando a gente se converte. Ainda não. Não é verdade? Teve alguém que foi. Quem foi que a gente conhece? O ladrão da cruz. O ladrão da cruz morreu, ou foi crucificado. Jesus, ele ali, creu em Jesus. Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas normalmente não é assim. Eu me converti já há mais de 40 anos, e eu ainda estou aqui. Na verdade, você também. Então esse é o fato de que pelo qual nós precisamos ter esperança. Porque apesar de recebermos o perdão dos nossos pecados, como nós cremos, ou a justificação, como Paulo fala aqui no versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, que nós lemos, apesar de nós termos sido justificados dos nossos pecados, há outros aspectos muito importantes da redenção que ainda estão por se cumprir, seja na nossa santificação ao longo da vida, seja no porvir, quando nós estaremos com Deus. A redenção, ela não se resume à remissão da pena pelo pecado, ou seja, o fato de nós não irmos para o inferno. Isso faz parte da redenção, mas a redenção abrange algo muito maior, não é? De que Deus está nos livrando do poder do pecado enquanto nós estamos vivendo aqui pela ação e pelo ministério do Espírito Santo, que também no céu nós teremos um corpo glorificado, de que nós não estaremos mais na presença do pecado. Tudo isso faz parte da redenção de Deus, e apesar de nós termos sido perdoados quando cremos, esses outros aspectos da redenção ainda estão por cumprir. Nós já o recebemos de direito, porque eles são nossos, mas nós ainda não os recebemos de fato, porque eles ainda não se cumpriram. Então, é por isso que Paulo diz em Romanos 8:23, um pouco mais à frente do texto que nós lemos, que nós gememos no nosso íntimo, aguardando, não só a redenção da criação, mas também a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Por que nós gememos? Porque isso ainda não aconteceu. Nós já temos, é nosso, mas ainda
isso não aconteceu. No verso seguinte, 8:24 de Romanos, o apóstolo afirma: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então, porque nós ainda não vemos, nós ainda não recebemos, ainda não se concretizou tudo aquilo que nós temos em Jesus, tudo aquilo que nós recebemos quando nós cremos, o crente precisa ter esperança. Nós esperamos e Deus nos chamou para ter esperança. O fato é que nessa vida nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, lutar contra as inclinações da nossa carne. Nós precisamos lutar contra o pecado. Nós precisamos enfrentar o mal. Nós precisamos suportar o sofrimento que estão sempre presentes em um mundo caído, em um mundo que está debaixo da maldição do pecado. Agora, qual é a fonte e a razão da nossa esperança? Não é porque alguém, de repente, pode achar que você tem esperança num campo de concentração. Eu vejo alguém com esperança, mas esse cara é um tolo, é um louco, é um maluco, porque ele mantém a esperança num lugar onde não há mais esperança. E óbvio que o campo de concentração é um extremo, mas as pessoas perdem a esperança por muito menos. Quando eu tinha 26 anos, eu tinha saído das Forças Armadas, eu tinha ido para a VASP, eu fui ser piloto da VASP. E aí eu fiquei 2 anos lá e eu fui demitido. E quando eu fui demitido, eu era crente, eu fiquei bem. Eu falei, não, eu sei que Deus vai cuidar. Estou tranquilo, não estou nem abalado com essa demissão, né? E aí o tempo foi passando, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E à medida que o tempo foi passando, a minha fé foi diminuindo, a minha esperança foi diminuindo. Chegou um ponto que eu falei assim, eu nunca mais vou conseguir um emprego. Eu só tinha 26 anos. Sabe o que é isso? É falta de esperança. Você vai perdendo a esperança quando os sofrimentos da vida vêm, não é? Eu não tinha um motivo racional para achar que eu nunca mais ia ter emprego, mas foi o que a gente começa a pensar besteira quando a gente está enfrentando as coisas, não é verdade? Ou sou só eu? Você também? Então, a fonte e a razão da nossa esperança não são as circunstâncias, mas é o próprio Deus. Ainda na Epístola aos Romanos, em 15:13, Paulo nos expressa o seu desejo para aqueles irmãos, assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo chama Deus aqui de Deus da esperança. Mas Deus é o Deus da esperança, não é porque Ele tem esperança. Deus não tem como ter esperança. Deus é Deus. Ele sabe tudo, Ele pode tudo. Deus não tem como ter esperança, porque a esperança que se vê não é esperança. Nós é que precisamos ver. Mas Paulo chama Deus de o Deus da esperança, porque o Senhor é a fonte da esperança. Agora veja, por que Deus é a fonte da esperança? Porque Deus é a fonte da verdadeira esperança. Isso nos mostra também que você eventualmente pode colocar a sua esperança em algo falso, que não te dá suporte para você ter esperança. E aliás, Paulo fala disso também para Timóteo, né? Na primeira epístola, 6,17, ele diz assim: exorta os ricos deste mundo, quer dizer, quem tem dinheiro, quem tem riqueza, a que não sejam orgulhosos e que não coloquem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporcionou ricamente para o nosso aprazimento. E Paulo não estava escrevendo para ímpios, para incrédulos, ele estava escrevendo para crentes. Então ele estava orientando Timóteo, que era o pastor, a que exortassem os irmãos daquela igreja, que tinham condição financeira, uma boa condição financeira, e que não botassem a sua esperança nas suas riquezas. Porque às vezes nós colocamos a nossa riqueza nas nossas capacidades.
na nossa riqueza, no nosso poder de convencimento, no nosso status, na nossa posição social, né? Não, isso aí eu consigo, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E na verdade, quando Deus tira o chão de debaixo de nós, e Deus faz isso muitas vezes, há momentos na nossa vida em que a gente tem a sensação de que Deus tirou o chão debaixo dos nossos pés. Quando tudo mais dá errado, quando parece que a família está acabando, quando parece que você está perdido, você perdeu tudo, você não tem mais recurso, você tem aquela sensação, Deus tirou o chão debaixo dos meus pés. Deus faz isso para que a gente coloque nele a nossa esperança, e só nele, porque eu não posso confiar em mais nada do que seja Deus. Deus é a razão, é a fonte, o motivo da nossa esperança. Agora, qual é realmente a esperança? Porque tem gente que ele fala assim, ele quer ser rico, ele acha, ele tem certeza que ele vai ser rico, porque ele é crente. Você não conhece gente assim? Ele acha assim, porque eu sou crente, então, ele foi ensinado, né? Infelizmente ele foi ensinado isso aí. Ele diz assim, eu sou crente, então eu vou ser rico, porque Deus me chamou para ser cabeça, não me chamou para ser causa. Você já escutou isso? Né? Então eu vou ser empregado e não vou ser patrão, né? Tem gente que acha que porque é crente ele não vai ficar doente. Ele tem essa esperança, eu sou crente, eu não vou ficar doente. Porque quem é crente de verdade, quem é fiel, quem tem fé, não fica doente, todo mundo sabe disso, né? Então ele tem essa convicção de que ele não vai ficar doente, de que nada vai dar errado na vida dele porque ele é crente. Mas essa é uma falsa esperança, porque Deus nunca prometeu isso para nós, né? Então ele está colocando a esperança dele em algo que na verdade não tem sustento nenhum. Então qual é realmente a esperança do cristão? Bom, em 1 Timóteo 1, Paulo chama Jesus de a nossa esperança. A esperança do crente é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Então nossa esperança consiste em tudo aquilo que Deus já nos prometeu e que Ele já nos deu e que nós temos em Jesus. Tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. É por isso que Deus diz que nós já fomos abençoados com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais aqui, Jesus. Nem todas essas bênçãos estão ainda na nossa posse. Algumas delas ainda estão para se cumprir no futuro, até no porvir, mas elas já são nossas e essa é a nossa esperança. Por exemplo, isso inclui a esperança da vida eterna. Paulo fala em Tito 1:2, né? Que Deus prometeu antes dos tempos eternos. Então nós temos esperança da vida eterna. Nós temos esperança da salvação, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:8. Nós temos esperança da manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4:14. Eu espero um dia que Cristo vai se manifestar de forma visível. Eu aguardo esse dia. Esse mundo é um mundo doido. Eu não quero isso aqui não. Eu estou esperando Jesus, essa é a minha esperança. Eu quero estar para sempre com o Senhor. Nós esperamos a ressurreição do nosso corpo depois da morte, de que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4 também. Sim, alguém que eu amo morreu, eventualmente eu vou morrer, mas eu tenho a promessa de que nós vamos ressuscitar. A adoção de filhos e a redenção do corpo, que nós lemos em Romanos 5. Nós temos esperança de que nós estaremos para sempre com o Senhor, quando o mal e o pecado não mais subsistirão, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4 também, né? Eu tenho esperança de estar para sempre com o Senhor e gozar da bem-aventurança eterna da presença do Senhor, onde não vai haver o mal, onde não vai haver o sofrimento, onde não vai haver lágrima. Eu tenho essa esperança. Essa, na verdade, é a nossa esperança. Então, mas eu tenho esperança também que Deus é meu Pai e Ele cuida de mim, aqui e agora. Jesus falou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas não serão acrescentadas, não é? Então eu creio que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque Deus está cuidando de mim.
Então a minha esperança tem esses aspectos mais imediatos dessa vida, de que Deus cuida de mim, de que mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, Deus está no controle, Deus está realizando os seus propósitos eternos na minha vida e em tudo mais. Mas a minha esperança também inclui esses aspectos escatológicos, de que vai chegar um dia de que tudo isso vai acabar, e eu vou estar para sempre com Jesus, e vou gozar da bem-aventurança eterna de estar na presença do Senhor, para sempre. Eu tenho esperança e eu vivo por essa esperança. Nós precisamos como cristãos aprender a viver por essa esperança. Agora a grande questão: como que nossas lutas podem afetar nossa esperança? Bom, como dissemos, nós vivemos num mundo caído, né? Num mundo que hoje ainda está debaixo da maldição do pecado, e no qual a presença de problemas, a presença do mal, a presença do sofrimento, das perdas, da dificuldade, a presença do pecado é uma constante. Então nós vivemos ainda nesse mundo, né? E nós vamos ter que passar por essas coisas. O fato de sermos cristãos não é uma vacina, para usar um termo bem da moda, não é uma vacina que vai impedir a gente passar por essas coisas, né? Nós vamos passar por tudo isso como os demais. O sol nasce sobre os justos e os injustos, a chuva cai na horta do justo e cai na horta do injusto também. Então há o perigo na nossa vida de sempre nós mantermos os focos nessas, e a nossa atenção nessas coisas, quer dizer, nos problemas, no mal, no sofrimento, naquilo que fazem para nós, no pecado, nos nossos fracassos. Há o perigo de nós fazermos isso. Aliás, eu diria que mais do que o perigo, há a tendência de nós fazermos isso. Porque quando está tudo bem, aí amém, né? Mas quando as coisas começam a dar errado, a gente, em vez de olhar para Deus, a gente começa a olhar para as circunstâncias, e a gente esquece da nossa esperança. Mas nós também podemos escolher nos concentrar a nossa mente e o nosso coração na esperança que nós temos, e a nossa esperança é Jesus. Exatamente nesse texto que eu escolhi para ser o texto base da mensagem, Paulo diz que nós nos gloriamos não somente na esperança da glória de Deus. Amém, eu tenho esperança da glória de Deus. Vai chegar um dia em que eu vou ver a glória de Deus com meus próprios olhos, todos nós, e nós vamos estar na presença de Deus. Eu tenho esperança da glória de Deus e eu me glorio nisso. Mas eu me glorio não só nessa esperança, mas eu me glorio na própria tribulação, porque a tribulação gera alguma coisa em mim. Primeiro, a tribulação está no controle de Deus. A minha tribulação está no controle absoluto da soberania de Deus. E segundo, porque Deus usa todas as coisas para o meu bem. Deus usa todas as coisas para cumprir o propósito eterno dele. Então eu me glorio, eu posso me gloriar também na minha tribulação. E ela vai produzir alguma coisa boa em mim se eu tiver a atitude correta diante dos problemas da vida. Ou seja, quando aceitas e encaradas de maneira correta, as tribulações não destroem a nossa fé, mas elas produzem ainda mais esperança em nós. Se eu encarar a tribulação da maneira, se eu aceitar a tribulação em primeiro lugar, porque tudo vem de Deus, se Deus ele permitiu aquilo, ele tem um propósito. Eu aceito em primeiro lugar e depois eu procuro ter a atitude correta diante daquela tribulação. A tribulação vai produzir alguma coisa em mim boa, desde que eu tenha essa atitude correta. Então a maneira correta de nós, ainda em Romanos capítulo 15, 4, ao falar da palavra de Deus, Paulo diz assim: tudo quanto foi escrito, outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito antigamente, para nosso ensino foi escrito,
para que pela paciência, quer dizer, suportar as coisas sem reclamar, sem ficar desesperado, sem ficar, Deus, tira isso, não, aceitar. Paciência implica aceitação, né? Um certo grau de resignação para aquilo que a gente não pode mudar. O que eu posso mudar eu faço, né? Mas o que eu não posso mudar, eu oro, eu entrego para Deus e eu aceito, porque eu ainda não posso mudar aquilo. Então a paciência implica esse grau de resignação, né? Mas eu encontro também consolação nas Escrituras, porque quando eu vou para as Escrituras, eu vejo quem Deus é, eu vejo a revelação de quem Deus é, eu vejo a revelação do que Deus fez no passado, eu vejo a revelação também, a história de homens e mulheres de Deus que enfrentaram situações mais difíceis para mim, que a minha pela fé prevaleceram. Então a minha paciência diante da tribulação e a consolação que eu encontro nas Escrituras, elas geram esperança. Isso vai acontecer comigo também. Eu sei que no final o nome de Deus vai ser glorificado na minha vida, independente de todo o sofrimento que eu possa estar passando hoje. Então a maneira correta de nós encararmos as tribulações e os problemas da vida é exatamente esse: termos paciência e buscarmos nas Escrituras a consolação. Quer dizer, quem que é Deus? Qual é a obra de Deus? Quais são as promessas de Deus? O que Deus diz que vai acontecer no futuro? O que nós estamos aguardando? Isso tudo me traz consolação, que permite que eu tenha perseverança na tribulação. E à medida que eu tenho perseverança, Paulo diz que eu vou ganhando experiência, e à medida que essas experiências positivas que vêm da minha perseverança vão se acumulando, eu começo a ter cada vez mais esperança. E finalmente, a palavra de Deus nos diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Porque tem gente que tem esperança para essa vida, em Cristo, mas é só para essa vida. Ele quer ficar rico, como eu falei, ele quer ser o chefe. Nós somos os mais infelizes dos homens, porque nós precisamos entender que a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito maior. A nossa verdadeira esperança em Cristo é uma esperança escatológica. Se tudo mais falhar nessa vida, Cristo vai voltar e eu vou estar para sempre com Ele, né? Agora, eu encerro aqui com 3 responsabilidades do cristão por causa da esperança, tá? Então assim, Deus te chamou para ter esperança. A esperança é uma bênção, a esperança te ajuda na sua caminhada, mas você tem 3 responsabilidades. Primeiro, quem tem esperança deve estar pronto para responder qual é a razão da esperança que há em nós, para qualquer um que perguntar. Pedro fala na primeira epístola, capítulo 3, verso 15. Você precisa estar pronto para responder para quem te perguntar por que você tem esperança no meio da desgraça. Quando você estiver lá no campo de concentração e alguém olhar para você e ver que você tem esperança, assim, você é louco. Você tem que estar pronto para responder por que você não é louco, por que você tem esperança. E a razão aponta sempre para Jesus. Segundo, quem tem esperança purifica-se a si mesmo. A esperança de ser como Cristo quando Ele se manifestar, é o que João está falando aqui. Purifica-se a si mesmo, porque Ele é puro, né? Então você tem esperança de encontrar com Cristo? Tem. Então você precisa se purificar a si mesmo na sua vida, no seu dia a dia. E terceiro, quem tem esperança deve guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel, de acordo com Hebreus 10, 23. Então, quando as lutas vierem, não desanima, persevera, tenha paciência, encontre consolação nas Escrituras e mantenha firme a confissão da sua esperança, sem vacilar. E por último, o melhor de tudo: no céu não vai precisar de esperança, e no céu também não vai precisar de fé. Sabia disso? Paulo, ao terminar o seu famoso poema sobre o amor, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior deles é o amor. O maior deles é o amor, porque o amor permanece para a eternidade. Mas no céu, a fé e a esperança não vão ser desnecessárias.
porque tudo aquilo nós não vamos esperar mais, porque nós já vamos ter recebido, né? E você não precisa de certeza, porque já está nos tomando. E nós vamos gozar dessa bendita esperança para sempre. Então, queridos, como aplicação dessa mensagem, eu gostaria de dizer para os irmãos e para mim mesmo, de que não faz sentido um crente não ter esperança. Eu não sei como é que está o seu estado de espírito, eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado. Você é alguém que foi chamado para esperança. Amém? Diga um amém bem alto. Fala. Amém? Amém? Deus te chamou para ter esperança. Como está a sua esperança? Está na reserva? Sabe, quando você está dirigindo e você não sabe se vai dar para chegar no posto, o ponteiro já está na reserva? Deus tem esperança para você, porque Ele é o Deus da esperança. Oremos. Senhor, nós te adoramos, Pai, pela Tua palavra. Te adoramos, somos falhos, até para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não conseguimos alcançar a Tua plenitude, mas te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é a fonte de toda esperança. E nós temos a suprema esperança de estar contigo para sempre, quando Jesus se manifestar do céu. Te damos graça, te louvamos, te adoramos, Senhor, e pedimos que o Senhor renove em nós a nossa fé, que o Senhor renove em nós a nossa esperança, que o Senhor renove em nós o nosso amor nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém.